momento, igreja, a nossa irmã Rafaela está com a oportunidade. Glória a Deus. Sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Eu salvo a igreja com a paz do Senhor. Ah, Jesus, que emoção, Jesus. Eu vou deixar para a meditação da igreja. Em tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus, né? E não tem por estar batendo, mas é muito tempo de espera e Deus sabe do meu coração como é que está. Tudo isso que está acontecendo hoje é para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Deus sabe do meu coração a eterna gratidão que eu tenho por Ele para o resto da minha vida, né? E tudo, querendo ou não, assim, é mais simbólico aqui, porque o que a gente promete a Deus, a gente tem que cumprir. Mas a eterna gratidão que eu tenho por Ele está ao ver minha filha acordar todos os dias e ver minha filha curada e ver todas as maravilhas que o Senhor fez na vida dela e continua fazendo, né? Deus é tão maravilhoso em tudo que Ele faz, porque há exatamente 3 anos atrás minha filha estava nesse exato momento em um hospital. Quando Isabela começou, Isabela é uma criança que sempre teve muita saúde, para a glória de Jesus. E Isabela, quando completou 3 anos, né? Isabela foi para a escola normal, tudo certinho. Quando foi no ano seguinte, no começo do ano, Isabela começou com uma dor na garganta. Que dor na garganta era essa, que levava para os médicos, e todos os médicos diziam a mesma coisa, que era a garganta dela, que era essa virose que tinha pego, e era a garganta inflamada. Eu levei para vários médicos, entre médico particular, e assim se passou 17 dias, e nada de melhorar. E a gente ficou no desespero, e disse, Senhor, o que é isso? O que é isso? Isabela aqui. Eu me recordo muito bem como hoje, irmã Cleide tinha passado por lá e minha mãe no desespero, minha mãe disse assim, irmã, a senhora pode vir aqui fazer uma oração por minha neta? Irmã Cleide entrou naquele momento na minha casa, logo pela manhã, né? E ali, irmã Cleide fez uma oração na minha filha, a posição que Isabela ficava era debruçada no sofá, né? E ali ela sentindo fortes dores, né? Só Deus e ela sabia as dores que ela sentia, mas tudo foi para a honra e a glória do Senhor. E ali, irmã Cleide fez uma oração, e ali quando a irmã Cleide se retirou lá de casa, ela fez, irmã Rafaela, Deus lhe dá autoridade para a senhora, como serva do Senhor e mãe da sua filha, orar por ela e orar por todos aqui na sua casa. E ali, irmã Cleide saiu, né, se retirou e fez a oração. E ali estava eu, minha mãe e minha irmã, e Deus presente. Deus usou minha irmã tremendamente, porque Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. E ali foi grande, irmã. Foi grande o que Deus mandou entregar. Minha irmã disse assim, Rafa, tu não é crente, tu é serva do Senhor, faz um voto com Deus. Assim que ela chama Isa. Minha filha sempre teve tanta saúde. E agora eu vejo Isabela assim, meu Deus, ora a Deus, pede para Deus tirar e restaurar a saúde de Isabela. E dá um culto de gratidão a ela, a Deus, quando ela completar 7 anos. E ali, eu com minha fé tão pequena, eu disse não. E o desespero de mãe, né? Eu não. Vai ser pra logo, vai ser pra já. Quando Isabela ficar boa, eu vou fazer logo um culto pra honra e a glória do Senhor. Eita, que Deus grande, aleluia, glória a Deus. Mas o tempo de Deus é bom, perfeito e agradável. E ali, fui para médicos com Isabela e passou 17 dias aqui em Paudalho. Quando foi por 17 dias, deu uma hemorragia no ouvido de Isabela. E aparentemente a gente achava que era o ouvido dela que tinha sangrado pela inflamação que estava no ouvido. E assim que os médicos dizem, quando estoura o ouvido, né, na linguagem da gente, que a dor passa e tudo volta ao normal. Mas não foi assim. Ali já foi a mão do Senhor para a honra e a glória dele. Dia seguinte, a gente foi encaminhada para o Recife,
Quando chegou lá, ficou fazendo vários exames em Isabela, né? E médico nenhum fechava o diagnóstico. E mãe, tenha calma, tenha calma, tenha calma, né? E se passaram mais 21 dias. E a hemorragia de Isabela passou 7 dias, ouvindo Isabela sangrando. Eu só dizia assim, Deus não me dava entendimento naquele momento. Eu só dizia assim aos médicos: doutor, é alguma coisa grave? É alguma coisa grave? Ele: mãe, tenha calma que a gente vai fechar o diagnóstico dela. E ali se passaram mais 21 dias. Isabela no IMIP, para a honra e glória do Senhor, né? Só quem já passou pelo IMIP sabe, né? A parte que fica lá da enfermaria, o desespero que é. Mas para a honra e a glória do Senhor, em todos os momentos, Deus se fez presente em nossas vidas. E ali se passou 21 dias e fechou o diagnóstico. A notícia que nenhuma mãe quer ouvir. Ninguém, nenhum ser humano. Sua filha, mãe, está com câncer. Eu fiquei tão perturbada naquela hora que eu fazia que não sei o quê. Né? A gente sabe, mas na hora a gente não quer aceitar. E ali, naquele momento, a médica conversou comigo que ia ter os efeitos colaterais e a gente se apega a tanta coisa, irmão. Se apega a cabelinho, se apega aos internamentos, se apega a tanta coisa. E ali, naquele momento, a médica disse: vai ter os efeitos colaterais, sua filha vai ter o tratamento, vai iniciar hoje. Agradeço a Deus que o câncer dela é agressivo, mas está em estágio inicial. E é um dos melhores de ser tratado. Mas ali a gente não quer entender. E ali começou os porquês. Né? Nessa noite, o Senhor, para a honra e a glória dele, me apagou naquele hospital. Eu tão cansada que eu já estava naqueles dias em hospital. E ali o Senhor me apagou naquela noite. E no outro dia, quando eu me acordei, eu disse: Senhor, minha filha está doente mesmo. Passa 2 anos e meio aqui nesse hospital. Meu Senhor, para quem teve o primeiro filho e nunca sabia o que era hospital, de repente se está ali, se encontrar ali no hospital, eu fiz: Senhor, e agora? E ali se passou os dias. Isabela, no 5º dia na oncologia, Isabela completou os 4 anos dela. 4 anos comemorado no hospital, no leito de um hospital. Mas tudo foi para a honra e a glória do Senhor. E ali naquele momento, o Senhor me fez lembrar do que Ele tinha usado a minha irmã para dizer. O culto de 7 anos. Oh, aleluia! Foi grande, irmão. Foi grande quando eu lembrei. Eu disse: Senhor, eu agora estou entendendo. Comecei a entender. E ali, quando eu vi as contas, eu disse: Senhor, em 2 anos e meio, Isabela vai terminar com quase 7 anos. Para mim, seriam quase. Mas Deus, para tudo tem um tempo e um propósito para todas as coisas. E ali sim, terminou as vésperas de 7 anos. E ali, no telefone, imediatamente, quando Deus puxou no meu coração, eu liguei para minha irmã. Firrar, Deus falou comigo grandemente nesse momento. Eu estou entendendo o porquê. Não porquê. E para o nome do Senhor ser glorificado. E ali, o Senhor me retornou à memória que o culto seria de gratidão por 7 anos. Deus é Deus. E Deus é tão misericordioso em tudo que Ele faz a gente lembrar. E ali eu fiz: Senhor, eu te prometo, Senhor Jesus, faço um voto com o Senhor agora. E quando isso logo no comecinho, quando Isabela fizer o culto de gratidão, ela vai entrar como uma noivinha do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Isabela, a gente desceu, ela melhorou, a gente desceu. Quando a gente chegou na Praça do IMIP, logo ali embaixo, no refeitório, Isabela passou mal. Começou a enjoar. Isabela se engasgou, bronquiaspirou, né? E ali, naquele momento, estava eu e minha irmã. E minha irmã fez assim. Quando eu vi, já foi desespero e minha irmã correndo com ela. E ali eu fiz assim: é o quê? Tu não tá vendo não, menino tá se engasgando. E a gente correu. Quando a gente correu, para a honra e a glória do Senhor Jesus, o Senhor enviou o anjo dele, porque Deus envia anjos aqui na terra, eu creio. E ali, o guarda do IMIP correu em direção à minha irmã e pegou Isabela, já desacordada, quase desacordada. Daqui para cima, Isabela estava toda roxa, né? E ali os olhos para fora, aquele desespero. E ali correu com ela para dentro da emergência
emergência do IMIP, por dentro do IMIP mesmo. Quando chegou ali na emergência, todo mundo já sabia. E ali, todos, aparentemente, pensam que Isabela teria ido embora. E ali eu creio que Deus trouxe ela de volta para a honra e a glória dele. Porque eu cheguei, o Senhor só me permitiu chegar até uma parte. E minha irmã chegou mais adiante. E do jeito que minha irmã viu ela, eu só vi o olhar de desespero da minha irmã. Minha irmã olhando assim. E ali eu disse, meu Deus, o Senhor guardou minha filha agora. E eu senti a pior dor da minha vida naquele momento. A pior, sim, a pior. Porque ali eu pensava, Deus guardou minha filha agora. Mas para a honra e a glória dele, Deus dá vida, irmão. Deus é o Deus que dá vida. Quantas vezes ele quiser. E naquele momento foi aquele alvoroço e chegava papel para eu ter que assinar, porque quando foi tentar entubar ela, não conseguiu, porque o dela foi um linfoma e o rosto dela estava muito inchado. E quando foi tentar entubar, não conseguiu, deu hemorragia na corda vocal dela e teve que ir para o bloco cirúrgico. Quando chegou lá, ela foi colocar um traqueóstomo nela. Mas para a honra e a glória do Senhor, em todos os momentos, Deus se fez presente. Não tinha vaga na UTI, Deus foi lá e abriu a vaga na UTI. Quando chegou na UTI, a gente desceu do elevador, subiu do elevador. Quando chegou lá, Isabela entrou, toda ensanguentadinha ainda. E ali, o Senhor falava no meu coração. E assim eu disse a minha irmã, não diga nada a ninguém. Nem ao pai, a ninguém. Vá para casa. Rafa, tu não vai ficar aqui só. Vá para casa. Para a honra e a glória de Jesus, vá para casa. Chega lá, prepare manhinha, ligue para o pai. E não deixe Juninho agora não. Tu vai ficar aqui só, filho, eu vou ficar com Deus. E em todos os momentos Deus se fez presente. Deus me segurou naquela cadeira ali fora da UTI e ali eu não me levantei para nada. Só clamando a misericórdia do Senhor. Jesus, venha cá, Senhor Jesus, venha cá. E em todos os momentos Deus se fez presente. E ali, de repente, eu vi o médico saindo da UTI. Ele falando no ouvido, no telefone no ouvido, ele dizendo, não ouviu o que ele estava falando. Mas coração de mãe não se engana. E ali eu vi, meu Deus, é sobre Isabela. E ali realmente, Isabela, quando chegou na UTI, teve hemorragia novamente. E o médico depois me relatou, depois de meses depois que ele viu Isabela já bem, para a honra e glória de Jesus, que o procedimento que ele fez com Isabela foi experimento. Mas não foi experimento, foi a mão de Deus trabalhando. E ali naquele momento, ele botou, ela já estava com traqueóstomo, ele colocou um balãozinho, é o nome que eu falo, mas tem o nome certo, um balãozinho na boca dela, que era para cessar a hemorragia. Como ela estava com a hemorragia, teria que colocar isso, ela sedada, entubada, e colocou. E foi retirada com 7 dias. Com 7 dias, se a hemorragia continuasse, ia ter que fazer outro procedimento com ela. Mas Deus foi e chegou primeiro para a honra e a glória dele. E com 7 dias, Deus cessou a hemorragia e não teve mais hemorragia para a honra e a glória dele. Isabela, durante o período que ficou na UTI, teve trombose. Eu não sabia que trombose era tão perigoso, irmão. Teve trombose, Deus a curou também, para a honra e a glória dele. Isabela, foi feito um teste lá na UTI. Para minha surpresa, quando foi feito, os médicos disseram que ela tinha ficado com uma paralisia na corda vocal, que um dia ela voltaria a falar, mas não ia me garantir quando. E ali minha filha deu entrada na oncologia, já foi um baque, mas de repente eu vi minha filha ali no leito, mas para honrar a glória de Jesus, estava com vida. E Deus é tão grande em tudo que Ele faz, porque ali não tinha desespero. Ali tinha paz, porque eu sabia que minha filha estava viva. Enquanto a vida, a esperança. E ali eu só me apegava a Deus. E ali eu me apegava a cada dia, e os dias foram passando, os dias foram passando. Isabela passou um mês na UTI. Para honra
Porque ela, naquela situação que ela chegou, ela só ia melhorando a cada dia. E ali chegou a grande notícia: sua filha vai receber alta daqui da UTI, vai para a enfermaria e logo vocês vão estar em casa. Bateu o desespero. Eita Deus, como bateu. E Senhor, vem aqui agora. Como é, Senhor Jesus, que eu vou com essa menina sem falar, sem andar, se alimentando com sonda, tendo que aspirar ela em casa, e agora? E agora, Deus? Como é que vai ser? Eu tremia. Deus é Deus que capacita e Deus nos dá um fardo maior do que a gente pode carregar. E ali, para a honra e a glória dele, Deus me deu coragem, Deus me capacitou. A gente saiu da UTI e foi para a enfermaria. Eita Deus! E ali, a enfermeira disse assim: eu nos pranto, de tanto medo, que Jesus, e agora? Eu não quero sair do hospital não, Senhor. Quero ficar aqui com minha filha. O desespero falou naquele momento mais alto. E ali, a enfermeira disse assim: mãe, quando você se sentir confiante, Deus vai dar uma paz no seu coração. E você vai sentir alegria quando disser que você vai para casa com sua filha. E ali a gente saiu da UTI depois de um mês, ficou na enfermaria. De repente chegou a médica de Isabela depois de 17 dias na enfermaria. Ela chegou no dia de sexta-feira. E eu vi: doutora Ivana, e aí? Isabela tem alta quando? Olha como ela foi, tá? Deus dá, Deus acalma, Deus tranquiliza o coração aflito e dá coragem. Porque quando ele está no barco, tudo vai bem. E ali, a doutora Ivana olhou para mim e fez: mãe, você está pronta? Eu estou com fé em Deus. E a Lisa recebeu alta nesse dia, passou só 3 dias em casa, mas não foi só, foi o trabalhar de Deus. E ali eu creio que esses 3 dias que ficou em casa não foi em vão. Foi para todos ver que Deus capacita e que Deus faz. Isabela chegou em casa sem andar, sem falar, se alimentando por sonda. E os 3 dias que a gente passou foi tranquilo. Ela voltou a internar porque teve febre. E essas pacientes oncológicas, quando tem febre, não sei se adulto é assim, mas criança, se chegou em casa no hospital e tiver febre, tem que voltar. E assim, no 3º dia ela teve febre e eu tive que voltar. Jesus, vou voltar de novo, estava tão bom em casa. E ali a gente voltou. Quando chegou lá, Isabela ainda sem falar, foram passando os dias, pegou uma bactéria. Aí eu, feita Jesus, eu vou ficar no quarto sozinha. Eu e Isabela só, porque lá é assim: 2 pacientes e 2 acompanhantes. Eu vou ficar sozinha, Senhor. Mas o trabalhar de Deus é lindo. Naquele momento, Deus queria algo, mas eu e ele, ter experiências com ele. E ali se passou os dias e eu tinha perguntado ao médico: se doutor Alan com o coração tão aflito nesse dia, que doutor Alan, Isabela vai voltar a falar. Só falei tão baixinho, porque Isabela ficava tão quietinha na cama, ela que fala pelos cotovelos. Matraquinha de Jesus, é assim que eu chamo ela hoje. E ali ele fez: mãe, ele se calou por um tempo e ele fez: mãe, sua filha vai voltar a falar, eu só não posso lhe garantir quando. E ali eu disse assim: doutor, eu entendi, vai ser o tempo de Deus. E o tempo de Deus é bom, perfeito e agradável. E ali no isolamento eu não senti mais a necessidade de ter pessoas, né? Deus foi acalmando o coração, eu fui vivendo dia após dia ali com minha filha. E um belo dia, se passou um mês lá, a gente internada um mês, eu e ela. E a médica chegou a mim e disse que já estava programando fazer um exame para ver como era que teria o traqueostomo dela, se teria a possibilidade de ir trocando a cânula, como se fosse desmamando aos poucos para chegar o momento de retirar. Eu fiz já, e ali ela fez: vamos ver, vamos com calma. E ali naquele momento, o Senhor me fez até um encontro com ele. Eu já tinha sonhado no hospital 2 vezes, Isabela falando, porque da boca de Isabela não saía nada. Isabela abria a boca e fazia, não saía nada. Aí ali naquele momento eu tive uma revelação de Deus, foi em sonho. Isabela falava a coisa mais linda do mundo, Jesus. E ali ela falava: mãe, era um robozinho todinho falando.
E quando eu acordei, eu disse, Senhor, foi mais um sonho. Foi mais um sonho, Jesus. Mas não foi sonho, irmão, foi revelação. Nesse dia, pela manhã, a gente foi fazer um exame, né? Os otorrinos, a equipe de otorrino, tudo em cima de Isabela. E para a honra e a glória de Jesus, quando chegou lá, foi surpresa. Isabela entrou, quando Isabela... Eu nem sabia que ela ia trocar. Quando Isabela saiu, mãe, foi trocada a cânula dela. A gente já trocou por nome novo, que glória a Deus. Para a honra e a glória de Jesus. Quando Isabela trocou isso, foi mexido. Mas pela manhã, Deus já tinha me revelado que ela estava falando. Então, quando ela saiu da sala, depois que acordou da sedação, foi acordando, eu escutei um chiadinho. Porque quando ela chorava, não saía nada da boca dela. E quando ela começou a chorar, sabe aquele chiadinho de leve. E, meu Deus, que mistério é esse? E para a honra e a glória de Jesus, a gente foi para o quarto, chegou e estava no quarto, se preparado no hospital, no leito. Quando foi à noite, as enfermeiras sempre me diziam, e eu pedi, né? Pedi, falei com a enfermeira-chefe, falei com a médica, falei, doutora, se Isabela vai voltar para casa com traqueostomy, então me permita eu aspirar ela aqui no hospital, porque eu vou até pegar mais experiência. Aí aspirei na frente de todo mundo viu, então tá certo, mãe, eu entendo. Né? As médicas teve uma conversa ali, e ali quando eu fui aspirar a Isabela à noite, para a honra e a glória de Jesus, Deus fez assim na minha mente. Oculta, que é tampar, né? Na linguagem da gente. O traqueostomy, eita Jesus. Quando eu botei o dedo na luva, né, tudo certinho, que a gente foi capacitado, Deus capacitou para isso, e a gente foi instruída lá, fazer tudo direitinho. Quando eu coloquei o dedo no traqueostomy de Isabela, eita Jesus. Oh Deus grande, Deus Pai, e Deus não precisa provar para ninguém que Ele é Deus, mas para a gente ter a certeza e o testemunho ser gerado, Ele ainda mostra. E ali eu falei, meu Deus, o que é isso, Senhor? Eu e Isabela, para quem estava reclamando, que estava sozinha no quarto com ela, olha o trabalho de Deus, que coisa linda. Escutada. Mãe, saiu voz. Isabela se animou. Eu fiz um olhar, as tia, porque é assim que ela chama as enfermeiras lá. A família só fez crescer, para a honra e a glória de Jesus. E ali eu fiz um olhar, as tias daqui a pouco vai chegar. Quando as tias chegarem, é segredo da gente. Tu fica calada, não fala não. A gente vai fazer surpresa amanhã. E ali à noite, o coração não aguentou aqui dentro. Liguei para todo mundo, logo. Veio pro pai, o irmão escutou, a avó escutou, minha mãe escutou, todo mundo escutou. Parecia um robôzinho falando, coisa mais linda. E ali naquele momento, quando amanheceu o dia, aí eu não falo nada castia. Eu disse, Jesus, será que é sonho? Será que é sonho, Jesus? Aí Luísa, fui aspirar ela, vamos lá, fala. Isabela, e naquele momento eu falei, olha, espera as tias, viu? Vai ser surpresa. Porque até as fono, quando eu vi a situação da Isabela, que Isabela fazia os exercícios, ela só fazia assim. E ali o meu olhar de mãe era querendo dizer, está muito difícil. Está muito difícil. Não tem tempo. E quando foi pela manhã, cheguei e eu organizei Isabela, aí chegou as tias para me ensinar as enfermeiras. Aí eu falei, olha, não conta para ninguém, é surpresa da gente. É, mãe. Eu só falava quando eu fechava o traqueostomy. E ali, quando a fono chegou, eu disse assim, doutora, Isabela voltou a falar. Eita, Deus grande. Naquele momento, ela olhou para mim, ela falou, mãe, é não. É voz, para a honra e a glória do Senhor. Eita Deus, ela fez, mãe, ela como profissional, ela acreditou no que ela via. Eu fiz, doutora, para a honra e a glória de Jesus. Se não for voz, eu não sei o que é não. Quando eu disse, Isabela fala, para a honra e a glória de Jesus, Isabela não quis falar, ela duvidou. Falei, minha filha, pelo amor de Deus, eu ouvi você falando, fale, mamãe está com você.
Isabela, mamãe, foi espantoso. Meu Deus, o que é isso? E foi Deus. Foi Deus. E ali foi aquele alvoroço, porque daí então ninguém sabia, foi surpresa. E foi aquele alvoroço, ela vai comer. Eu vi, não, ela tá com uma paralisia? Ela fez, não, mulher, tem paralisia mais não. Ela não falou? Para o glória de Jesus, eita Deus grande, vai dar comida a ela. O coração de mãe ficou, Jesus vem cá. Deu uma vitaminazinha de manga a ela não quis bem, porque ela só queria logo comer o feijão, o arroz, a carne e a farofa. Ela fez, vamos devagar, vai ser uma adaptação. E ali, para a honra e glória de Jesus, Isabela foi se alimentando aos pouquinhos. Quando foi na mesma semana, foi retirado o traqueóstomo, que já vai tirar, já, mãe, chegou um tempo. Isabela passou 2 meses e 2 semanas com traqueóstomo. Isabela passou 2 meses e 2 semanas sem falar. Para a honra e glória de Jesus, voltou a falar, voltou a se alimentar pela boca, ficou ainda com a sonda, porque ficava alternando a alimentação pela boca, como estava aos pouquinhos, e sonda. Passou umas 2 semanas, eu acho que não chegou nem a 2 semanas, no hospital, recebeu alta. Para a honra e a glória de Jesus. Isabela, no dia que voltou para casa, voltou sem traqueóstomo, falando, se alimentando pela boca. E no mesmo dia que Isabela chegou em casa, a menina que não estava andando pela medicação e pelo tempo que ficou acamada, voltou a andar. Para a honra e a glória do Senhor, em todos os momentos, Deus se fez presente ali comigo com ela. E aí Isabela ficou esse período em casa. É normal pelo tratamento, a imunidade baixa muito. Aí qualquer coisinha que tem imunidade baixada, tinha febre, tinha que internar. Então foi vários internamentos durante esses 2 anos e 11 meses que finalizou. Era vários internamentos. Querendo ou não, era uma rotina que naquele momento era a nossa rotina. Mas eu fiz, Senhor, vai ter um momento de tudo isso passar para a tua glória. E ali foi se passando os dias, e consulta, casa, internamento, e sempre foi assim. De repente, Isabela internou mais nova tomando sangue, plaqueta foi poucas, mas sangue no primeiro ano tomou bastante sangue também. E quando foi depois do segundo ano de tratamento, não foi no primeiro ano ainda, foi já no finalzinho, foi. Isabela pegou fogo no pulmão 2 vezes, pegou uma vez, depois pegou de novo, ficou muito tempo internada, muito preocupante também, porque assim a doença, para a honra e a glória de Jesus, logo no início, Deus cessou, não tinha mais doença, entrou em remissão logo no começo, para a honra e a glória do Senhor. Mas o cuidado que tinha, eles já não tem mais nada, e por que tem que terminar? Porque tem que seguir o protocolo, tem que ter começo, meio e fim. E o cuidado que fica é das infecções, uma dor de barriga, qualquer coisa, qualquer tipo de infecção. Então realmente eu peguei Isabela e botei dentro de uma bolha. Se eu pudesse nesse momento, eu teria colocado dentro da barriga, porque mãe é mãe. E ali foi passando os tempos, e Deus proveu tudo, o marido da minha tia Vera, eu tinha o Feliciano dela, para a glória do Senhor Jesus, no começo também, hoje ele não está presente porque ele está enfermo, mas eu sei que ele está aqui de coração. Ajudou muita gente também, nas idas e vindas, para a glória do Senhor Jesus, foi muitas idas e vindas, e depois desse processo dessa vez do fungo, Isabela ia ter que vir em 21 dias para o hospital. Eita, Senhor, e agora? Porque 21 dias, por menos que seja, para você botando combustível, não aperta. Só meu esposo trabalhando, eu fiz, Senhor, mas Deus é Deus de repente, Deus é Deus que cuida, Deus é Deus que escuta o coração, de uma mãe aflita, e Ele providencia tudo. E ali, para a honra e a glória do Senhor Jesus, retornou um amigo de Ju, que hoje é um amigo da família em nossas vidas, Então, na glória do Senhor, ele fez por esse processo de Isabela, a ida e vinda para o hospital, sempre. Sempre que a gente precisava, a gente ligava, e tinha um carro
não tem um carro à disposição, né? Isabela, quando precisava, ter um carro à disposição para ir buscar Isabela e trazer. E tudo isso é presente de Deus, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. E pronto, Isabela ficou bem do fungo. E quando foi depois novamente, o fungo voltou de novo, foi tratada e ficou curada para a glória do Senhor Jesus do fungo, que a médica disse a mim que tinha paciente, mas para a honra e a glória do Senhor Jesus, em todos os momentos, Deus se fez presente e ali acabou o fungo também, Deus curou o fungo. E Isabela ia, e para a honra e a glória do Senhor Jesus, né? Tinha dia que não era fácil, eu dizia, Senhor, venha cá, como é que eu vou me levantar dessa cama? Porque tinha dia que era todo dia no hospital, todo dia, o Senhor me dá força, dá força. E em todos os momentos, Deus se fez presente, e foi passando o tempo, e passou o primeiro ano, a gente venceu Isabela no hospital, passou o segundo, né? Quando foi já no finalzinho do segundo, Isabela, pela medicação que tomava, Isabela ficou também com diabetes. A diabetes dela foi medicamentosa, foi por conta da medicação. E a médica disse a mim que geralmente acontece isso. E geralmente, quando terminava o tratamento, ela estava normal. E para a honra e glória do Senhor Jesus, em todos os momentos, Deus se fez presente. E assim passou também. Para a honra e glória do Senhor Jesus, está curado também, não tem mais diabetes. Para a honra e glória do Senhor Jesus. E assim foram se passando os dias, as semanas, os meses, e quando pensou que não, passou o segundo ano, né? E para o tempo do homem, Isabela era para terminar o tratamento com 2 anos e meio. Pela conta do homem, seria para terminar em setembro do ano passado. Mas Deus trabalha do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, no momento que Ele quer e no que Ele quer. E tudo que Deus faz é perfeito. Deus não tinha falado que o culto ia ser com 7 anos? Então, tinha que esperar o tempo de Deus. E ali, Deus é tão bom, em todo o tempo, que as consultas não estavam mais sendo aquele cansaço. Porque Deus colocou tantas pessoas boas, tantas pessoas dele em nossas vidas, porque a gente ia para o hospital, enquanto estava esperando o pastor. Veja Deus como é lindo. Enquanto a gente estava lá esperando a consulta, a gente ficava ali falando do amor de Deus, dos milagres de Deus, né? As experiências que cada mãe teve com Deus, as tias voluntárias, que tem até uma aqui, uma irmã Iris, tia voluntária de lá que se faz presente, e ali é falando do amor de Deus, do que Deus faz, e tudo se torna leve, igreja. Quando a gente bota Deus na frente, tudo vai bem, e Ele carrega o fardo com a gente. E ali foi passando um tempo, quando pensou que não, para a glória do Senhor Jesus, eu pensei assim, pronto, se Deus disse que o culto vai ser com 7 anos, então Isabela vai completar no dia 25 de março. 25? Eita, Deus Deus. Dia 25 de março, Isabela vai completar 7 anos. Então, no sábado vai ser dado o culto para a glória do Senhor Jesus. Mas também minha mãe e minha tia estão passando um processo com minha avó, que minha avó está acamada. E justamente o dia que minha mãe ia estar, seria hoje. E aí eu dizia assim, mas tá bom, né, Senhor? Tá perto. Aí depois Deus fez lembrar no coração. Dia 4 de abril de 2023 foi o ano que Deus trouxe Isabela de volta. Porque eu creio que ali Deus trouxe Isabela de volta. Então eu comemoro o segundo aniversário de Isabela, no dia 4 também. Porque Deus é o Deus que dá fôlego, que dá vida. E para a honra e a glória dele, tudo é para a honra e a glória dele. Né? O Senhor sabe que aí foi terminado o tratamento de Isabela no dia 27 de fevereiro, né? Às vésperas de completar os 7 anos. Né? Tudo que Deus faz é perfeito. Né? Hoje estamos de posse de vitória para a honra e a glória do Senhor Jesus. Eu já me considero desde o início, né? Porque a mãe que dizia assim, por que, Senhor, no início? Por que, Senhor? Por que com minha filha? Qual a mãe que no momento de dor
de desespero, não ia perguntar: por que, Senhor, minha filha, cobra de mim? Mas não é cobrança, igreja. Eu creio que tudo é para a honra e a glória dele. E quando Deus quer que o nome dele seja glorificado, pode ser da maneira que for. Vai para a direita, vai para a esquerda, cai, levanta, mas o nome dele tem que ser glorificado, para a honra e a glória dele. Estamos em posse de vitória. E assim como eu disse ao Senhor: Senhor, os 7 anos de Isabela, ela vai entrar como uma noivinha do Senhor, né? O Senhor sabe que o que Ele quer de mim é a gratidão pro resto da vida. Isso aí já é dele. Mas assim, a gente tem que ter a humildade. E a gente, igreja, quando a gente promete ao homem, já é bom a gente cumprir. A gente tem que ter palavra. E quando a gente promete a Deus? Quando a gente promete a Deus, não é bom pedir? Não é bom a gente prometer? Porque não é melhor ainda a gente cumprir. A gente chega a ficar feito criança, com o coração alegre, e fazer feito irmã Letícia disse nesses cultos recentes, que o coração fica feito o coração de uma criança, e realmente, né? É tão gostoso quando a gente faz, quando a gente promete e a gente vê tudo se cumprir, porque tudo é para a honra e a glória dele, né? Então, tudo que foi preparado, nada é em vão, tudo é para o nome do Senhor ser glorificado e tudo ser registrado. Para um dia, quando Isabela crescer, ela já saber de pequena e levar isso para o resto da vida. E quando a gente faz para o homem, a gente já faz bom. E para o Senhor, na limitação da gente, a gente tem que fazer perfeito. E com nossa limitação, que somos seres humanos, mas para o Senhor a gente tem que dar o melhor. E para a honra e a glória do Senhor, estamos de posse de vitória e vou louvar o hino para a honra e a glória do Senhor. Aquilo que parecia impossível.
E quando todos diz que tudo acabou, né? Feito, eu acredito que muita gente pensou que era para a morte pela situação de Isabela, né? Fez, meu Deus, só Deus. E é nesse exato momento, igreja, que Deus chega e realmente só Ele, para dar o sopro da vida, glorificar o nome dEle. E estamos aqui hoje, né, cultuando ao Senhor e dando graças a Ele, porque só Ele que é digno de toda a honra, toda a glória para o Senhor, para a honra e a glória dEle. Né? Agradeço ao pastor, a sua esposa, toda a sua família que se fez presente, orando por Isabela, por nossa família, irmã Ninha, que é uma bênção essa irmã Ninha, né? E sempre eu conversava muito com Ninha, às vezes na frente de casa, muito rapidamente, né? Porque eu passei os quase 3 anos, era eu e Isabela, era casa e hospital, hospital e casa, e no momento que eu tinha para conversar com minha irmã, já assinei no telefone, né? Sempre estava ali, irmã, tenha calma, tudo vai passar, isso é uma fase. E eu creio que seu lugarzinho na igreja estava reservado, porque eu disse assim, eu só volto para a igreja com minha filha, para a glória do Senhor. E assim, em todos os momentos, Deus se fez presente, e assim como eu disse ao Senhor, que eu ia voltar com ela para a glória do Senhor, foi permissão de Deus, e estamos aqui para a glória dele, né? Eu quero chamar a Isabela, ela ainda vai louvar, quero chamar ela, o pai dela, que quiser deixar falar alguma coisa, o irmão. Vem, mãe. É para Deus, querida, vem. De todo o processo que Isabela passou, Isabela levar, né? De uma certa forma, um testemunho, gera testemunho. Porque ela tocou o sininho na parte da oncologia criança, né? A pele, e ela tocou também na de adulto. Né? Aí tem algumas fotos, porque ela tocou o sininho 2 vezes. Né? Ela foi lá ver as tias dela e foi levar a mensagem que Deus cura, né? E ali depois Deus falou, né? Ali através de umas mães que o filho dela estava triste no tratamento de um adolescente, que todos sabem que é um tratamento muito difícil, mas de ver uma criança, passou por tudo, todas as cicatrizes, porque isso aqui é o que, Isa? Isso aqui? Uma cicatriz. Mas é o que? A marquinha de quê? O milagre. Para o amor do Senhor Jesus. Então isso edifica, isso é para as pessoas olhar e ver que Deus é Deus e que Deus ainda cura no tempo de hoje. Deus não mudou, Deus é o mesmo, né? Sempre será. Quer deixar alguma coisa? Tá tímido. O pai Juscelino. A todos que vieram aqui, não por Isabela, mas sim por Deus, que o culto é para Deus, que é para glorificar a honra e a glória que seja dada toda Ele para sempre. Meu amigo Lenil, que se faz presente aqui, quero agradecer meu irmão Fabiano, que é meu pilar, depois de meu pai. Gosto muito dele, amo meu irmão. Agradecer a todos vocês que se faz presente. Quem é o irmão? Levanta aí, meu irmão, por favor. Agradecer a presença de vocês. E só tenho a agradecer e dizer que nada para Deus é impossível. E Deus foi com minha filha, Ele foi por qualquer um de nós. Basta a gente crer e ter fé. Porque Ele é o Deus do impossível. Ele faz milagre ainda, Ele é Deus. Ele faz tudo que a gente com fé pedir a Ele faz. Tá entendendo? Então desde já eu só quero agradecer, Em primeiro lugar a Deus, em segundo a vocês que se fez presente aqui, não por mim, não por Isabela, não por pastor, não por Isabela, mas por Deus. Porque sem Deus, o que seria da gente sem Deus? Deixar de falar também da minha irmã, Karina, dá muito apoio. Henrique, meu primo. É só isso e Deus abençoe a todos. Ao nosso vereador Teto, né, também agradeço muito toda a ajuda que ele nos deu nesse transporte de Isa, né, até
até hoje, para a glória do Senhor Jesus. Agradeço a todos os irmãos aqui que se faz presente, ao pastor que já falei, a irmã minha, e todos os irmãos que eu sei, que foi a igreja da Primavera, a nossa igreja aqui na Santa Mônica, e toda a igreja, todos os amigos, Bruna, todos, né? Vizinha Vera, Jair, todos, Tia Cida, Roberta, todos, né? Vou falar todo mundo, todos. Sinta abraçado por Deus. Muito obrigada. Eu sei que vocês estão aqui por Deus, mas sim também por ver o que Deus fez na vida de Isabela, né? Porque todos nós oramos e juntos estamos aqui cultuando ao Senhor pelas maravilhas que o Senhor fez. Muito obrigada a toda a minha família, todas as irmãs, todo mundo. Muito obrigada pela presença de todos, né? Aleluia, glória a Deus. Irmã Iris, a senhora poderia vir aqui? Viu irmã também, viu irmã de lá, do Recife, tia voluntária de Isa, né? Eu não vou, Rafa, desde o início. A irmã, eu vou, para glorificar o nome do Senhor, tá? E para a glória do Senhor Jesus. Então eu digo, a família só fez crescer, né? Graças a Deus eu tive o apoio da igreja, do meu pastor, de todos os irmãos, da minha família, né? Da família do meu esposo. Então todos se fez presente, para honrar dos meus vizinhos e amigos. Então todos, muito obrigada. Salve a igreja com a paz do Senhor. É muita alegria, muita emoção, porque a gente como voluntária lá também faz parte, a gente vê o sofrimento da mãe e da criança, mas é muito gratificante a gente estar ali. Pensa aquela criança que está passando por um processo, mas a gente diz, quando eu chego, eu digo a paz do Senhor para todos, independente do resultado, Deus está presente. Nós não somos órfãos, nós temos um pai presente. É isso que eu digo. E eu digo, gente, vamos ter fé. Olhe para o seu irmão, dê um sorriso, porque muitas vezes a pessoa está ali tão fragilizada, tão assim, que precisa de um sorriso, de um abraço, de uma palavra amiga. E é isso que eu digo. Quem puder ser voluntário, estender a mão, não dói não, é gratificante. E eu só tenho a agradecer. E hoje estou muito feliz. Vim para honrar a Deus, que eu disse que tudo é honra e glória do Senhor. E a minha pequena princesa, que ela me chamava Tia Iris. E eu estou aqui. Agradeço a Deus, muito grata, muita felicidade. Amém. Isabela agora vai louvar para a glória do Senhor Jesus. Eu salvo a igreja com a paz do Senhor. Amém. A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente. Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e
pastor Alexandre.